vamos embora, meus queridos alunos, queridos professores mediadores, queridos estudantes do Piauí e do Brasil, que já soube que tem gente do Brasil inteiro aqui me acompanhando. Bora dar continuidade à nossa sequência de vídeos, né? Com esse terceiro vídeo, onde a gente vai continuar respondendo questões do simulado da Olitef, o simulado que a própria Olitef disponibilizou. A gente vai responder agora as questões de nível difícil. Primeira aula a gente respondeu as questões de nível fácil, na segunda aula as questões de nível médio e agora as questões de nível difícil, todos do tema de educação financeira básica, né? Fundamentos, na verdade acho que é fundamentos da educação financeira, alguma coisa assim, porque a Olitef, pessoal, ela separa os grupos de conhecimento em 3 macrotemas que eles chamam. O primeiro é esse que a gente está vendo agora, de fundamentos da educação financeira. Todas essas aulas estão sendo desse tema. O segundo macrotema é renda fixa, que a gente vai adentrar na próxima aula. E o terceiro macrotema, renda variável. Tá? São esses 3 macrotemas que a OBF separa o conhecimento. Essas 18 primeiras questões, né, que a gente vai finalizar nessa terceira aula, a 18ª, são do tema de fundamentos de educação financeira. Tá bom? Bora lá, bora começar começar a responder essas questões de nível difícil, porque é assim, é aqui que separa os homens dos meninos, é aqui que a criança chora e a mãe não vê. Gosto de treinar com questão difícil, que tem acreditado, né? Treino difícil, jogo fácil. Então a gente treina com questão difícil para na hora da prova sorrir. Vamos lá. Pedro tem 200 mil reais, maravilha, viu? 200 contos, tá top. Acumulados. Ele decidiu comprar tesouro prefixado, né, um título público federal vendido no Tesouro Direto, cuja taxa anual o fará dobrar de capital daqui a 6 anos, quando ele irá se aposentar. Ele estima que precisará de 2 mil reais por mês para manter o seu padrão de vida, depois que se aposentar. No primeiro ano de aposentadoria, Pedro fez as contas e viu que utilizou apenas 5% do valor que recebeu no vencimento do título. Qual a pergunta da questão, turma? Pedro conseguiu atingir o seu objetivo financeiro? Qual era o objetivo financeiro de Pedro? Se aposentar e precisar usar 2 mil reais por mês para manter o padrão de vida, correto? Bora ver se ele conseguiu. Ele fez as contas e viu que utilizou 5% do valor que recebeu no vencimento do título. Qual o valor que ele recebeu no vencimento do título? Ora, se ele tinha, turma, 200 mil e esse título fez ele dobrar, obviamente ele recebeu, então, no vencimento, 400 mil reais, tá certo? Ele utilizou 5% disso aqui, no primeiro ano. Quanto é 5% de 400 mil? Vai pelo simples, 10% não é 40? A metade, que é 5%, é igual a 20 mil. Perfeito. Então, no primeiro ano de aposentadoria, pessoal, ele usou 20 mil reais. Isso nos 12 meses, né? No primeiro ano. Ele queria usar, o planejamento dele era usar 2 mil reais por mês, que daria 24 mil no ano, né? E ele usou só 20. Então, perfeito. Ele conseguiu, dentro do planejamento dele, ele conseguiu atingir a meta dele. Bora aqui para as alternativas. Pedro conseguiu atingir o objetivo financeiro? A resposta é que sim, porque a gente viu que ele conseguiu. Ele gastou só 20 mil reais no ano e ele tinha planejado 24. Então, ele atingiu sim o objetivo financeiro dele. Pois o valor gasto, aqui a letra A então já está errada, né? A letra A já está errada, a letra D já está errada e a letra E está errada. Tá bom? B de bola, sim, pois o valor gasto no primeiro ano, 20 mil reais, foi isso que a gente calculou, então tá certo, foi menor do que o previsto, 24 mil. Essa questão aqui está perfeita, já é a questão certa, já vou marcar a letra B. Tá apagando o X aqui, ó, não quer deixar não, danou-se, não quer deixar eu fazer o X não. Não me perguntem por quê, tá? Mas tá apagando. Pronto, agora vai dar certo. Letra B, sim, pois o valor gasto no primeiro ano, 20 mil, foi menor do que o previsto, 24 mil.
Letra C, sim, pois o valor gasto no primeiro ano, ele não gastou só 10 mil, pessoal. Ele gastou 5% de 400 mil, que é 20 mil reais. Então, questão 14, letra B de bola. Vamos para a questão 15. Cristina está considerando comprar um curso online que custa 300 reais. Um curso, certamente, de educação financeira, pode ter certeza. Além disso, há uma taxa de matrícula de 120 reais, que tem de ser paga no ato da compra. Cristina, vou até botar aqui em vermelho, já pagou essa taxa e decidiu dar uma entrada de 40% do valor do curso e dividir o restante em 5 parcelas mensais com juros, muita atenção, turma, ó, juros simples. A questão está dizendo que é juros simples. Você não vai considerar juros compostos, juros sobre juros. É juros simples, juros só sobre o capital inicial. De 10% ao mês. Respeite juros, viu? 10% ao mês. Vamos lá. Qual é a pergunta da questão? Qual é o custo mensal de juros do saldo parcelado? Maravilha. A questão é considerada de nível difícil, porque você pode se confundir com termos, nomes e tudo mais, com pegadinhas, mas quando você entende a questão, ela é muito fácil. Vamos lá. Primeira coisa, o curso custa 300 reais. Maravilha. Além disso, uma taxa de matrícula de 120. Só que aqui, pessoal, essa informação você pode até desconsiderar, porque aqui diz que a Cristina já pagou essa taxa e decidiu dar uma entrada de 40% do valor do curso. Então, ela deu uma entrada de 40% de 300 reais. Ou seja, a entrada dela foi quanto, turma? 120 reais. E aqui foi a entrada. Se a entrada, pessoal, foi 120, quanto que faltou ela pagar para saber a parte que ela parcelou? É o preço do curso, 300, menos a entrada, né? Então, ela parcelou 180 reais, não é isso? Ela parcelou isso aqui. Com juros simples de 10% ao mês. Aí a questão pergunta, qual é o custo mensal de juros? Ora, turma, se os juros é de 10% sobre o valor parcelado por mês, então é 10% de 180. Os juros é igual aqui, neste caso, a R$18. Não tem muita dificuldade essa questão. R$18, sem sombra de dúvidas, é isso aqui. Então, vocês viram que a importância é você entender a questão, é ler com calma, é saber quais valores você tem que considerar, quais valores a questão botou só para lhe confundir. Poxa, aqui foi muito simples. A gente desconsiderou os 120 reais, porque ela já tinha pago, a questão não tem nada a ver com isso. A gente calculou 40% de entrada, 40% sobre o valor do curso 300, e a gente viu que ela parcelou 180 reais. Só isso, turma. E a questão diz que os juros é 10%. Ora, 10% de 180, 18. Não é simples? Moleza. Vamos para a questão 16. Diego, ele investiu 10 mil reais. Olha o Diegão aí, 10 mil reais em um investimento que rende juros compostos. Atenção, não vão me errar a questão porque vocês não viram se a questão é juros simples ou juros compostos. Pelo amor de São Benedito, vocês vão me dar uma depressão se vocês fizerem isso. De 10% ao ano. Juros compostos de 10% ao ano. Considerando que ele deixará o dinheiro investido por 4 anos, olha aqui, turma, olha aqui o prazo, e que ele não fará depósitos adicionais, ou seja, não vai fazer aporte mensal, não vai mexer nesse dinheiro, botou os 10 mil e deixou por 4 anos, qual será, aqui é a pergunta da questão, ó, pergunta da questão, tá até em verdinho, ó, qual será o valor que ele terá ao término do 4º ano? Muito simples. Ele está dando todas as variáveis e está pedindo para a gente calcular quanto ele terá ao final do 4º ano. Só que é o detalhe, a questão já dá aqui para facilitar, ó. Ela já diz essa informação aqui, ou seja, a gente vai precisar chegar nessa informação porque ela já diz quanto é, que é aqui 1,46. Turma, juros compostos, aplicação da fórmula dos juros compostos. Qual é, turma, a fórmula dos juros compostos? O montante total é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Não é isso? Essa não é a fórmula dos juros compostos? Bora aplicar.
A gente tem que o montante, então, ele é igual. Qual é o capital, turma? 10 mil. Quanto é 1 mais a taxa? É 1 mais 10%. 10% é igual a 0,10. Elevado ao tempo, que é 4. Correto? Aqui é um 4, tá? A letra é feia, mas aqui é um 4. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem que o montante... Eita, apagou tudo aqui, ó. A gente tem que o montante é igual a 10 mil vezes... Olha aí aquele númerozinho que ele já deu aqui na questão, ó. 10 mil vezes 1,10 elevado a 4, que é igual a 10 mil vezes esse número que ele já deu, para vocês não terem nem o trabalho de calcular, 10 mil vezes 1,4641, que isso aqui é igual a quanto, turma? Quanto que isso aqui, turma? É só pular as casinhas, né? A gente tem os zeros, a gente pula claramente as casinhas. Então, vai dar aqui, ó, 4 zeros, a gente pula um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, deu quanto, turma? R$ 14.641. Letra B, R$ 14.641, tá bom? Questão também muito simples, é considerado de nível difícil, para vocês entenderem que até o nível difícil, para nós alunos, para vocês que são meus alunos engajados, meus amados, meus amantes, é muito simples. É só usar a fórmula dos juros compostos. Não é uma maravilha? Maravilha. Se você não sabe a fórmula dos juros compostos, é para você saber, você podia até fazer na mão, tá? Você botava assim, ó, 10 mil reais no primeiro ano rende 10%, né? Aí você botava aqui o resultado. Aí no segundo ano é mais 10% em cima desse resultado aqui. Depois mais 10%, você ia chegar no mesmo lugar. Claro que por um caminho mais trabalhoso, mas ia chegar no mesmo lugar. Tá certo? Então a gente viu que é só usar a fórmula aqui, ó, dos juros compostos, porque a questão diz que são juros compostos. Beleza? Questão também muito simples. Bora aqui para a questão 17 agora. Mais uma considerada de nível difícil. Bora ver se é do nível difícil mesmo. Marina investiu em um título pré-fixado que paga 10% ao ano, certo? Inicialmente, ela depositou R$500. Perfeito. Porém, após um ano, precisou, vou até botar aqui de outra cor, ela precisou resgatar 350 para fazer uma viagem com as amigas. Marina esqueceu o restante do dinheiro e deixou ele rendendo por mais 4 anos. Quando lembrou, resolveu resgatar tudo que ainda estava investido. Qual o valor bruto havia sido? Qual o valor total bruto havia se tornado? Beleza. Lemos a questão, agora a gente tem que escrever a questão. É isso? Vamos escrever a questão. E aqui é aquele mesmo coisa da questão passada. Considere 1,1 elevado a 4, esse resultado aí. Ótimo. Então vamos lá. O que é que a Marina fez, pessoal? Ela depositou R$500. Ela deixou isso aqui por quanto tempo? Porém, aqui diz, ó, depositou 500, porém, após um ano, precisou resgatar. Então, ela deixou lá um ano e ela precisou resgatar 350. Correto? Quanto que ela tinha nesse um ano aqui? Simples. Se o negócio paga 10% ao ano, ela tinha R$550, não é isso? Que é 500 mais 10%. Ela tinha 550, precisou resgatar 350. Quanto que sobra? De acordo com meus cálculos aqui altamente avançados, sobrou a quantia de R$200. Tá certo? Isso aqui ela ficou com isso aqui após um ano. Rendeu 10% e ela sacou R$350. O que é que aconteceu depois com esses R$200, pessoal? Ela esqueceu o restante do dinheiro e deixou ele rendendo por mais 4 anos. Então, esse dinheiro aqui ficou rendendo por mais 4 anos. 4 anos. Quando lembrou, resolveu resgatar tudo que ainda estava investido. E a questão quer saber qual é esse valor que ela resgatou, qual é o valor que ela tinha. Muito semelhante à questão anterior, juros compostos, aplicou 200, deixou por 4 anos a 10% ao ano, e ele quer saber aqui
qual é o valor total. A gente vai usar novamente, turma, a fórmula dos juros compostos. Muito simples, né? Qual é a fórmula dos juros compostos? É que o montante é igual ao capital inicial multiplicado I mais, ou 1 mais a taxa, que é o I, elevado a T, que é o tempo. Então, a gente tem que o montante é igual a R$200, multiplicado, quanto é 1 mais 10%, turma? A gente não viu que 10% é igual a 0,10, né? 10 sobre 100, 0,10. Então, é 200 multiplicado por 1,1, 1,10, né? Ou 1,1, elevado ao tempo, que são 4. Essa parte aqui, pessoal, a questão já está dando, ó. Esse número aqui novamente. Então, aqui é igual a 200 multiplicado por 1,4641, que é igual a quanto, pessoal? Que é igual a quanto? Isso aqui não vamos errar essa multiplicação. Na prova não façam de cabeça como eu estou fazendo aqui. Muito simples, turma. Se a gente multiplicar aqui, se fosse R$100, né? Se de vez de 200 fosse 100, você pode pegar e passar duas casinhas, ficava 146. Então, basta você multiplicar por 100, depois por 2, porque é 200, né? Então, 146 aqui vezes 2, isso é um raciocínio mental meu, cada um faz de um jeito. 146 vezes 2 dá um montante, se eu não me engano, de 292,82 centavos. É isso aqui que ela resgatou depois de 4 anos que ela esqueceu o dinheiro nesse título, tá bom? Basta você pegar e multiplicar que você encontra esse resultado. Então, também muito simples. A dificuldade da questão talvez seja nessa parte aqui, ó, que você, vou até botar de outra cor aqui, ó. Ela botou R$500, não foi isso? Depois de um ano, ela resgatou 350. Aqui, você, o aluno mais desavisado, poderia tirar, botar menos 350 em cima dos 500. Só que não é mais 500, pessoal. Ela deixou um ano, então rendeu 10%. Então, é 550 menos 350, que sobra 200. Aí basta usar os juros compostos que a gente acha a solução. Questão com algumas pegadinhas, mas nada muito complexo, principalmente para vocês que são feras, tá bom? E a última questão desse macrotema aqui, ó, MA, esse macrotema, que é de fundamentos da educação financeira, né? Educação financeira básica, conceitos básicos de educação financeira, juros simples, juros compostos, orçamento familiar. A gente vai entrar aqui até agora, ó, no assunto de PIB, né? De indicadores econômicos. A gente já estudou indicadores econômicos, a gente já estudou, ó, alguns que a gente estudou PIB, a gente já estudou taxa Selic, a gente já estudou IPCA, a gente já estudou CDI, foi? São indicadores importantíssimos que a gente tem que saber e saber principalmente relacionar eles entre si, tá certo? Vamos lá, bora ler a questão para ver se a gente mata essa também ou não. O PIB, né, Produto Interno Bruto, é um indicador importante para avaliar o desempenho da economia de um país. Perfeito. Qual das alternativas abaixo não está relacionada ao PIB? Perceba novamente que a OLTF adora botar um não. Qual das alternativas abaixo não está relacionada ao PIB? Raciocine. O que é que a questão quer, então? Que você diga, que você assinale aquela que não está relacionada ao PIB. Ou seja, todas estarão relacionadas ao PIB, exceto uma, que é que você vai marcar. Tá bom? Bora lá. Letra A. O PIB, Produto Interno Bruto, leva em consideração a distribuição de renda e mostra as desigualdades sociais por regiões do Brasil. Isso aqui está muito falso, viu, turma? Muito falso. O PIB a gente viu que é o Produto Interno Bruto, é a soma do produto, da produção de bens e serviços de um país. Somando isso tudo gera o PIB. Quanto maior o PIB, mais forte a economia do país. Quanto menor o PIB, a economia é mais fraca, né? Então, o PIB é como se fossem as receitas do país. Você não tem suas receitas e suas despesas, seu orçamento familiar? O país também tem o orçamento dele. E o PIB é como se fosse a arrecadação geral disso, né? Então, a gente já viu que é a letra A. Então, se ele quer que a gente marque a que não está relacionada ao PIB, já é a letra A. Mas vocês vão fazer isso na prova? Vão marcar a letra A e vão para a próxima questão? Claro que não. Não sejam afoitos, meus jovens gafanhotos. Tem que ler as outras alternativas. PIB, porque vai que tem uma mais certa. Você nem tinha pensado ainda. Pode ser, né? Vamos lá. O PIB
O PIB, letra B, contabiliza o valor da produção. Olha aqui, ele contabiliza o valor da produção de bens e serviços na economia. Isso aqui está correto. Letra B, verdadeira. PIB, valor de bens e serviços, eu acabei de falar. O PIB é uma medida que permite fazer comparações entre países. Verdade, né? Tecnicamente, lá no fundo, pode não ser uma comparação muito justa, digamos assim, mas é verdade, né? Quanto maior o PIB, mais forte a economia de um país. Então, verdade. Permite fazer a comparação, sim, entre países. O PIB baixo significa que a atividade econômica diminuiu. Verdade, né? A gente acabou de comentar. PIB mais fraco significa que o país produz menos, oferece menos serviços, arrecada menos, é uma economia que diminuiu. Então, também verdadeira a letra D. E a letra E, o PIB alto resulta em maior arrecadação de impostos. Também verdade. O PIB é a soma de bens e de serviços. Se está sendo produzido mais bens, se estão sendo oferecidos mais serviços, se estão sendo consumidos tudo isso, naturalmente as pessoas estão pagando mais imposto, né? Tudo que a gente compra, que a gente consome, tem imposto. Então, se a economia está forte, está aquecida, o governo federal está arrecadando mais impostos, né? Que a gente está fazendo circular mais dinheiro e pagando imposto, e aí o governo também recebe mais imposto. Então, aumenta sim a arrecadação de impostos. Então, não sobrou mesmo outra alternativa, além da letra A. O PIB não tem nada a ver para medir desigualdade social de região. O PIB é do país, Produto Interno Bruto. Não difere por região nem nada disso, tá certo? Então, acabou, turma, essa primeira parte aqui, que foi a parte do macrotema 1, né? Na próxima aula a gente vai entrar no macrotema já de renda fixa, que vai da questão 19 à questão 32, e depois a gente vai entrar no macrotema de renda variável, que é o final do simulado, que é a questão 33, 34 e 35, tá bom? Espero que tenham gostado, deixem os comentários aí, mandem esse vídeo para os seus amigos, porque é importante que todo mundo assista, é importante que vocês se saiam bem nessa prova, e eu aguardo vocês na próxima revisão. Até lá!